Era o seguinte, eu queria estar em condições melhores pra gravar, mas infelizmente não vai ser possível. Cheguei 3h30 da manhã em casa, do hospital. Quando foi umas 11h30 eu fui, não tava aguentando. Peguei uma gripe muito forte, que há anos, desde que eu tive Covid lá em 2020 para 21, eu não ficava tão mal. Fui no médico, fiz raio-x, fiz teste tanto de Covid como de influenza, deu positivo pra influenza, tipo A. E assim, passei a tomar remédios que me ajudaram a controlar mais a febre, que tava tipo 39, batendo 40. Mas o que tem pegado mesmo é a minha garganta. Assim, eu mal consigo falar, não consigo comer. Tô vivendo, ó, a base de vitamina aqui. Porque eu não consigo comer absolutamente nada. Tô fudido mesmo. Eu não sei nem se eu vou ter condições de fazer a live amanhã. Espero ter, tá? Mas a gente precisa falar sobre esse time que vai a campo. A escalação foi divulgada, né? Mais ou menos ali, tem algumas dúvidas no time, mas eu acho que tem coisas interessantes pra gente poder falar, né? Na escalação aqui que o Lucas Mussetti deu, tem Gabriel Brazão no gol, sai o Aderlan e entra o Léo Godoy. Segundo aqui o próprio tweet, o Aderlan e o Pituca são dúvidas porque sentiram. E eu já venho falando isso há bastante tempo, que eu acho que o Aderlan, por voltar de uma lesão tão grave como foi do joelho, que o Kleber Xavier eu acho que vai administrar muito os minutos dele. Né? Fico feliz que, assim, claro que a gente não gosta de Léo Godoy sendo titular do time, mas pelo menos é o lateral de origem, não é o Luizão. Ali não tem condição nenhuma de jogar como zagueiro, como lateral. A gente viu contra o Grêmio, a gente viu na entregada de paçoca que ele deu contra o Bragantino. Eu tenho dúvidas até se ele consegue jogar bem de zagueiro, porque me parece, apesar de jovem, um zagueiro tecnicamente muito fraco. Aí a gente tem Zé Ivaldo e Luan Pérez na zaga, mantém a zaga dos dois últimos jogos. Escobar na lateral esquerda. Ali na volância, o Kleber Xavier escalou Rincon e Zé Rafael. Resta saber aqui quem vai fazer o primeiro e quem vai fazer o segundo. Se eu pudesse chutar, eu diria que o Zé Rafael vai fazer o primeiro e o Rincon vai ficar um pouquinho mais solto, como foi no jogo contra o Grêmio, quando o Santos tinha o Schmidt, tá? E aí, quando o Schmidt voltar, imagino que ele entre no lugar do Rincon e o Zé Rafael avance um pouco e o Schmidt fique por trás. É isso que eu imagino. Roleiser de meia. Aí ele tem uma dúvida na direita, que é Barreal e Tassiano. Vocês viram que no último jogo o Tassiano não entrou pela direita, né? Ele entrou junto com o Tiquinho na frente. Eu espero que ele escale o Barreal. Segundo o Mussetti aqui, o Barreal e o Tassiano revezaram nessa posição. Ele tem dúvida ainda para a escalação. Soteldo e Tiquinho Soares. Bom, vamos aqui voltar, né? Falar minha opinião a respeito de tudo isso aqui. Inclusive dizer também que o Pituca também sentiu. É dúvida. Poderia ser que o Kleber Xavier colocasse o Pituca no lugar do Zé Rafael, até por conta do ritmo. Mas ele sentiu, parece, nisso o Zé Rafael vai começar o jogo. Que eu sinceramente acho arriscado. Eu não sei como que ele tá fisicamente, mas ele começou a treinar há pouquíssimo tempo. É um jogo que vai ter alta rotação. Ele falou que zerou a sua dor, mas independentemente da dor ou não, o condicionamento físico dele precisaria ser melhor trabalhado, na minha visão, para ele começar uma partida como essa como titular. Eu acho que a chance de ter algum desgaste excedente, uma lesão muscular é grande quando você não faz uma transição bem feita. E o Zé Rafael teve pouquíssimos minutos no último jogo para já começar assim como titular. O Zé Rafael, para mim, é titular absoluto desse time, na frente de qualquer um, volante, mas eu acho que o Santos e o Kleber tem que preparar ele muito bem. Entendeu? E assim, não me parece que tenha sido o caso aqui. Não me parece. Mas também quais são as opções? Tem um Bom Tempo, que segundo o Mussetti tá fora por opção técnica. E eu tenho coisas para falar também do Bom Tempo nesse vídeo, tá? Com relação a essa volância,
Quero entender como que vai ser o posicionamento, se vai ser volante lado a lado, se vai ter um 5 e um 8. Isso a gente só vai saber quando a bola rolar. O Roleiser deve voltar a jogar pelo meio, principalmente se o Barreal for o escolhido no lugar do Tassiano aqui. Soteldo na ponta esquerda e na frente o Tiquinho. Tiquinho eu jamais escalaria. Fez uma partida ridícula contra o Ceará. Um jogador numa rotação completamente diferente dos demais. Um jogo fora de casa que você pode ter o contra-ataque. O Dorival adora jogar com linha alta e a zaga do Corinthians é horrível. Você poderia muito bem usar a velocidade do David Washington nesse jogo. O Tiquinho é um jogador a menos muitas vezes para o time. Só quando a bola chega, não funciona, não consegue dar continuidade nas jogadas, não consegue antecipar nenhuma jogada, não faz um facão, não ocupa os espaços. É um jogador que depende fundamentalmente de ser encontrado livre para finalizar. E ainda quando teve essa chance contra o Ceará, naquela bolaça do Roleiser, finalizou muito mal, né? Então, é um jogador que oferece hoje muito pouco para o Santos. E eu gravei, né, um vídeo do pré-jogo lá falando pra que Tiquinho, prof? E vocês viram o que aconteceu em campo. A primeira bola que o David Washington pegou, partiu para cima do zagueiro e criou a melhor chance de perigo assim do Santos no jogo, talvez, né? Ali o zagueiro foi muito feliz no desarme, mas se chega um pouquinho atrasado, o David podia sair na cara do gol e fazer o gol da vitória. Bom, sem contar que o David precisa melhorar em muitos aspectos também, principalmente quando tem que fazer pivô. Ele é muito fraco fisicamente no tranco, mas eu acho que você pode tirar ele um pouco da área e dar um pouco mais de liberdade para ele poder flutuar. Eu acho que com isso você confunde melhor as zagas adversárias. Enfim, seria a minha escolha aqui. Barreal e Tassiano. Eu não vou nem comentar, porque se a dúvida é essa, tem que ser o Barreal. Né? Hoje não tem condição nenhuma do Tassiano ser titular da equipe. E imagino que se for, ele vai repetir o esquema contra o Ceará, vai enfiar o Tassiano e o Tiquinho na frente e vai jogar com o Roleiser e Soteldo longe um do outro, abertos, aquele 4-4-2 mambembe, que não deu certo, o Santos não criou quase nada. Não gosto. Mas pra mim aqui o titular não seria nenhum dos dois, tá? Pra mim seria o Bom Tempo no lugar do Barreal ou do Tassiano aqui. O Bom Tempo faz esse lado direito. E aí eu temo, sabe? Porque o Bom Tempo nunca foi volante. Ele foi inventado como volante pelo Caixinha. E fez ótimas partidas como volante porque ele é muito bom jogador. Mas isso não significa que ele seja jogador dessa posição. Ele carece muito de marcação. O Bom Tempo é um meia-direita. E hoje ele ser tirado do time pelo Barreal ou pelo Tassiano, pra mim só mostra a incompetência do técnico, que me parece que viu os jogos ali e não faz a menor ideia de onde o Bom Tempo foi formado. Não entendeu o contexto que levou o Bom Tempo a jogar como 8, que foi uma improvisação do Caixinha. E aí ele foi bem, foi mantido, mas que ali não é a posição de origem. Me parece muito aqueles casos de jogadores que são colocados numa posição fora da dele, o cara se mantém por um tempo para ajudar a equipe, só que aí os treinadores começam a enxergar o cara sendo aquele cara daquela posição. E o Bom Tempo não é. O Bom Tempo é um meia-direita, cara. Ele conseguiria fazer essa função aqui pela direita pra mim melhor que tanto que o Barreal como que o Tassiano. Não tiraria ele do time de jeito nenhum, dos jogadores mais regulares do Santos na temporada. Só posso lamentar. Então, são essas as minhas críticas. Você colocar aqui Tassiano ou Barreal no lugar do Bom Tempo pela direita e tirar o David Washington, né, manter o Tiquinho Soares na frente. Não vejo, espero que o Tiquinho faça 2 gols no Corinthians, seja o novo matador de gambá e a gente fique feliz e eu me equivoque mais uma vez, não tenho problema nenhum de me equivocar, desde que o Santos vence, isso é o mais importante, mas não acredito. Pelo que a gente vem assistindo dos últimos jogos, o Tiquinho não tem produzido nada, é um jogador a menos dentro do campo. Então, e outra, mantém toda uma estrutura tática, né? Que no máximo sai de um 4-4-2 por um 4-2-3-1. Por que eu falo que você mantém a estrutura? Porque 4-4-2 e 4-2-3-1, isso só muda o posicionamento do meia. 4-4-2, esse meia vira um atacante lá na frente.
4-2-3-1 ele recua um pouco mais para preencher o meio de campo. Muitas vezes o Carille, na temporada passada, jogava o mesmo jogo com 4-4-2 ou 4-2-3-1. Ora o Giuliano entrava como segundo atacante, ora ele entrava como meia, para armar. Muitas vezes o jogo, quando era na Vila Belmiro, ele fazia um 4-4-2 para fazer o Giuliano ocupar mais a área e afundar o adversário. Mas quando o jogo era fora, a gente naturalmente via um Giuliano mais recuado e um meio-campo mais preenchido. Tirando isso, é a mesma estrutura, né? E é uma estrutura de saída com 4 jogadores, uma estrutura, o Santos que ocupa o campo do adversário não faz um jogo de posição minimamente treinado, as jogadas são muito manjadas, depende muito individualmente de alguns jogadores, o Santos depende muito do Roleiser e do Soteldo desequilibrarem. O Santos hoje não tem, assim, você olha o time com a bola, é um time sem ideias. É um time que não sabe como construir, como fazer, como mexer com a cabeça do adversário. E aí quando você assiste, né, alguns times que são melhor treinados, você nota muito essa diferença. Eu tenho essa dúvida com relação à capacidade do Kleber para fazer isso, porque o cara que ele trabalhou ao lado, que é o Tite, é um cara também que não, nesse jogo de posição nunca foi um mestre. Muito longe disso, né? Sempre foi um cara muito bom em formar defesas, um cara muito bom em tornar times competitivos, mas quando precisava oferecer um pouco mais de refino do meio para frente, que teve a oportunidade, né, com o Flamengo de fazer isso e fracassou retumbantemente. Então, não sei, eu não consigo acreditar muito nesse time, nessa maneira de jogar. Não houve nenhuma alteração aqui. E aí você fala assim, mas vai ter 3 zagueiros, o Santos não tem zagueiro hoje. Você pode jogar com 3 zagueiros com laterais na zaga, né? Cara, e outra, assim, jogadores podem fazer funções híbridas dentro do campo. Vê o que o Luiz Henrique tem feito no PSG, sabe? É uma aula de jogo de posição, como ocupar. Muitas vezes os meias caem na zaga para iniciar jogadas. Você tem um método de sair com linha de 3 para ganhar vantagem, espetando mais jogadores na segunda linha, ganhando o meio de campo. E aí, assim, a saída, ela precisa ser muito bem feita. O zagueiro tem que saber sair e, assim, ele tem que esperar ser pressionado para sair. Porque se ele sair, como muitas vezes o Santos quer sair, com o Zé Ivaldo dando um lançamento lá para frente, que às vezes ele acerta uma inversão ou outra, mesmo que ele acerte, ele pega o jogador marcado do outro lado do campo. Então, o que o Santos precisa é ter uma saída mais coordenada. De 3, melhor, mas uma saída que o zagueiro vá dar o passe, se possível para frente, no momento que ele é pressionado, porque ele já ganha um do adversário, já ficou um para trás, né? E não é isso que o Santos tem feito. Você vê muitas vezes os volantes buscando a bola lá no campo defensivo. Muitas vezes o atacante tentando buscar baixar no meio de campo porque não consegue jogar. Tudo muito descoordenado. O Santos taticamente até agora vem sendo uma bagunça. Mas é também muito difícil falar a respeito do Kleber Xavier, que chegou ontem, muito pouco tempo de trabalho. E, né, vamos ver até que ponto esse time vai mostrar a evolução para a parada da Copa do Mundo. Se não mostrar, eu acho muito pouco provável que ele continue. Acho muito pouco provável que ele seja mantido para o retorno do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Amanhã eu já estou contando com uma derrota, mas a gente tem que torcer, né? Tem que torcer. Se eu tivesse 100% de certeza que ia perder, eu nem ligava a televisão para assistir. A gente vai assistir, no fim do dia, a gente tem sempre um pingo de esperança, de ser feliz, coisa que a gente não vem sendo há muito tempo. Esse ano tivemos 2 experiências na Neoquímica, experiências bem ruins, né? Primeiro jogo, o Santos começou dominando, em 2 chances, 2 oportunidades, o Corinthians fez o gol. E na semifinal, o Santos consegue empatar a partida depois, né, de tomar o gol e cresceu no jogo. Aí as alterações e substituições do Caixinha aquele dia, principalmente tirando o bom tempo do time, mataram o time. Teve a expulsão do Zé Ivaldo e o Garro acabou fazendo o gol da vitória naquele dia. O Corinthians pouco sofreu.
Vamos ver qual vai ser o cenário desse jogo. É um novo técnico, vamos ver como que ele vai ler o time do Dorival, o que ele vai tentar fazer. O Dorival sempre foi um técnico que quando joga em casa sempre aproveitou muito bem. Pode olhar as campanhas do Dorival na Vila, quando treinava o Santos, quando treinava o São Paulo no Morumbi, o Flamengo no Maracanã. O problema do Dorival é quando ele sai para jogar. Sempre foi um problema. No Santos, no São Paulo, no Flamengo, onde for, ele sempre o nível do time dele sempre cai muito fora de casa, mas dentro de casa ele sempre conseguiu trazer muitos bons resultados. Então, para mim, o Corinthians é favoritaço. E é isso. Vai ser para mim mais uma derrota aqui, mas a gente espera, se eu tiver condições físicas, voltar aqui para uma live e comemorar junto com vocês, a gente comentar sobre o jogo. De repente com 3 pontos. Só um milagre para mim, mas possível. O que você pensa? Comenta aí, a gente vai se falando. Desculpa meu estado, mas temos compromisso aqui com vocês. E até o próximo vídeo. Grande abraço.